este homem de Deus que tem ministrado a palavra esses dias aqui no Japão aos nossos corações. Ele esteve ali pregando no encontro dos obreiros e também no círculo de oração do Congresso Geral. Ele hoje estará aqui ministrando aos nossos corações a palavra de Deus. E fique atento que eu creio que Deus tem uma palavra para o teu coração. Você crê? Amém? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Vamos estar orando pelo servo do Senhor que estará ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Estende suas mãos para cá. Você está sedento de ouvir a voz de Deus? Amém. Você crê que Deus tem uma palavra ao seu coração? Glória a Deus. Amém? Oremos então em nome de Jesus. Pai, queremos te louvar, ó Deus, pela tua presença neste lugar, Deus. Já podemos sentir o Senhor, meu Deus, nos tocando, Senhor, meu Pai, com a tua santa presença, com o teu Espírito Santo, Pai. Ó Senhor, meu Deus, queremos ouvir a tua voz, Senhor. Ó meu Deus, sabemos, ó Pai, que o Senhor não viu no teu filho, o teu povo, Senhor, em vão, Senhor. Estamos aqui no teu nome, Senhor, crendo que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Meu Deus, apresentamos o teu servo, Senhor meu Pai, o teu instrumento, Senhor meu Deus, que estará fazendo, Senhor meu Pai, a exposição da tua palavra aos nossos corações, Pai. Usa teu filho, Senhor, como o Senhor já tem usado nessa nação, meu Deus. Ó, meu Pai, fala com cada coração aqui presente. Leva toda a mente cativa, Senhor meu Deus, para ouvir, ó Deus, a tua palavra, aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, fala conosco, Senhor. Eu lhe peço e agradeço a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor irá fazer nessa noite, Senhor. Amém, Jesus. Permanece de pé em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 28, versículo de número 10. Nós vamos ler até o versículo de número 17. Gênesis capítulo 28, versículo 10 até o versículo 17. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar com os irmãos. Também quero agradecer aos pastores, pastor Haroldo, pastor Evaldo e aos obreiros que estão dando este apoio junto com a igreja. Agradecer o presbítero, irmão Diego. Eu brinquei com ele lá embaixo, Diego de la Vega, mas foi brincadeira, né? Muito obrigado pela saudação de boas-vindas, pastor Gedeon, bom revê-lo, né? Aos irmãos, os irmãos que nos conduziram até aqui, muito obrigado. Queridos, Deus tem uma palavra para nós. Gênesis 28, versículo 10 a seguir, nos diz assim: a visão da escada de Jacó. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar. Diga comigo: tomou uma das pedras, e pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis, era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, lá te darei, a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, na verdade o Senhor estava neste lugar, eu não sabia, e temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus,
e esta é a porta dos céus. Tomai o vosso assento, queridos. Meus amados, Deus seja louvado pela sua palavra. Muito obrigado, Pai. Eu quero, nesta noite, ser obediente à voz do Espírito Santo, que trouxe ao meu coração esta palavra. Eu não sei se os irmãos já leram na Bíblia acerca de Jacó. Nós ouvimos muitas preleções, ensinamentos, estudos acerca deste homem. Para quem não sabe, Jacó era filho de Isaac com Rebeca. Isaac era filho de Abraão com Sara. O nascimento de Isaac foi uma promessa, uma providência de Deus no campo do impossível. A promessa de Deus na vida de Isaac reforça-se a promessa que Deus fez para Abraão. Existe uma frase que se diz muito no meio evangélico, principalmente no meio pentecostal, e muita gente gosta dessa frase, mas ela está errada. Eu quero corrigir essa frase. Já vi muitos pregadores dizer essa frase. E muito cuidado quando você ouvir essa frase. Na verdade, essa frase, ela distorce um pouco daquilo que é fato e verídico na Bíblia. Eu já vi muita gente dizer assim: você não vai morrer antes que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Alguém já viu essa frase? Muito cuidado com essa frase. Porque imagine que Deus fez promessa para Abraão, e a promessa de Deus de Abraão foi por 75 anos que Abraão, pela primeira vez, ouviu a voz de Deus. E Deus lançou sobre Abraão uma promessa condicionada. O que é a promessa condicionada? Deus vai fazer a promessa, mas ele exige condições. Primeiro, sai da sua terra, condição. Sai da sua parentela, do meio da sua parentela, condição. Para uma terra que eu, Senhor, te mostrarei, condição. Promessa condicionada. Se Abraão não sai da sua terra, nada de promessa. Se Abraão não sai do meio da sua parentela, nada de promessa. Se Abraão não vai para a terra, nada de promessa. E a promessa de Deus era esta: eu vou te abençoar, e da tua semente vou fazer uma grande nação. Da tua semente, a palavra semente aqui no hebraico quer dizer espermatos. Da tua semente vou fazer uma grande nação, e aquele que te abençoar será abençoado, aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Imagine que a promessa de Deus é fazer da semente de Abraão uma grande nação. Agora, imagine que era impossível. Por quê? Primeiro, que a irmã Sara, ela já estava com 65 anos. Ela já não tinha mais o costume das mulheres. E uma mulher só pode engravidar, isso é provado cientificamente, quando ela ainda tem o costume das mulheres. Significa que o seu óvulo, ainda é fértil. Mas observe bem que ela não tinha mais o costume das mulheres. Então ela não tinha fertilidade por uma questão de tempo. Outra questão da impossibilidade, que além dela não ter o costume das mulheres, mesmo que ela tivesse, ela era estéril. Então mesmo, alguém poderia dizer: não, mas Deus prometeu fora do tempo. Não, não foi fora do tempo. Até porque, se fosse no tempo que ela tivesse o costume das mulheres, ela não poderia gerar filhos, porque ela era estéril. Então é interessante, porque quando nós olhamos isso aqui, Deus faz a promessa para Abraão no campo da impossibilidade, no campo do impossível. E é interessante que para alcançar a promessa de Deus, você precisa crer no impossível. Você precisa crer nas impossibilidades, de que Deus vai agir nas impossibilidades. E quando eu olho para Abraão, eu vejo que Abraão não viu uma grande nação. Abraão viu? Não. Deus prometeu uma grande nação. Ele viu a grande nação? Não. Exatamente aonde eu quero dizer.
que há coisas que Deus talvez promete para a sua família hoje. Talvez você não vai ver, mas Deus vai cumprir. Porque nós estamos no meio de uma linha chamada eternidade. E nós somos apenas um pontinho nessa linha. E talvez o tempo que Deus vai concretizar aquilo que prometeu, nós não vamos ver. Mas Deus vai cumprir a promessa. Quantas vezes Deus prometeu para uma mãe que ia salvar a família? Aquela mãe morreu, era do ciclo de oração, não viu a família salva, mas depois da sua morte, da sua partida, os filhos voltaram para a igreja. Então, a promessa de Deus, irmão, tira isso da sua mente, que ninguém morre antes de se cumprir a promessa de Deus. Até porque a promessa de Deus é condicionada. Eu preciso me enquadrar no projeto de Deus para que a promessa dele se cumpra na minha vida. Não adianta eu andar no pecado, viver no pecado, continuar no pecado e continuar fora do projeto de Deus e crer, não, Deus vai cumprir. E Deus vai cumprir. Há coisas que estão no campo do livre-arbítrio. Há coisas que estão no campo do livre-arbítrio. Deus não nos trata como máquinas e como robozinho. Você vai fazer tudo que Deus quer. Não. Se existe uma coisa que é de Deus, a honra, a glória, o poder, mas só é tributado a Deus quando nós atribuímos isso para Ele. Quando nós não atribuímos isso para Ele, Ele continua sendo Deus porque os anjos o adoram, porque os serafins os adoram, os querubins o adoram, até os animais, até a fauna e a flora o adoram. Porque, para quem não sabe, até os animais adoram a Deus. Mas é interessante que para que eu possa alcançar a promessa de Deus, eu preciso me condicionar à vontade soberana de Deus. Quando eu olho para Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 12, Paulo disse assim, no demais irmãos, Paulo disse assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Promessa condicional. Primeiro, não conformeis com este mundo. Segundo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí depois, experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Talvez tem gente aqui que está desfrutando da boa, mas ainda não conheceu a agradável. Talvez tem gente que já está na agradável, mas ainda não conheceu a perfeita. Mas eu acredito que tem gente que já está na perfeita vontade de Deus. Então observe bem que tudo é condicionado. A geração pós-moderna, eles tentam cortar e disseminar essas condições. É igual, por exemplo, você pregar na igreja, irmão, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aí nós levantamos a mão, damos glória a Deus. O sangue de Jesus me purifica. O sangue de Jesus me purifica. Mas tem condição. Lê o contexto. Se andarmos na luz como Ele na luz está. Condição. Andar na luz como Ele na luz está. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia. Para que o sangue de Jesus tenha poder sobre a minha vida, eu preciso andar na luz. Como Ele na luz está. Ter comunhão com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O problema é que muita gente só pega o sangue de Jesus e me purifica de todo pecado. Mas esqueceu de ler a condição. Então por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou chegar em Jacó. Mas Abraão, Deus prometeu a Abraão, e é interessante que o nascimento de Isaac foi um nascimento dentro do projeto de Deus. O nascimento de Ismael não. Ismael foi uma falta de paciência de Sara e de Abraão. Ismael foi um menino gerado fora do projeto de Deus. E a maior prova disso, que quando você vai ler Gênesis capítulo 22, quando Deus pediu a Isaac, Deus disse assim, Deus tentou a Abraão, pedindo-lhe o seu único filho. Quer dizer, ele tinha Ismael, mas o único filho da promessa, o do projeto de Deus, era Isaac, não era Ismael. Então, irmãos, vale a pena a gente ressaltar essas coisas, porque dentro do contexto bíblico nós vamos entender melhor a palavra que eu vou ministrar. Imagine que de Abraão veio Isaac.
Aí quando vem Isaac, Deus renova a aliança que ele fez com Abraão na vida de Isaac. É interessante que quando eu olho para Isaac, eu vejo que Isaac, ele também, a sua vida está condicionada à promessa de Deus sobre sua vida, mas uma promessa condicional. E a mesma situação que o seu pai enfrenta da esposa estéril, também Isaac enfrenta, mas Deus visitou a Rebeca, e ela gerou filhos, ela ficou grávida. E quando ela fica grávida, irmãos, é interessante isso aqui, porque eu vou entrar no texto lá na frente, mas eu preciso passar por esse caminho aqui, para você entender melhor. Porque quando nós olhamos a escolha de Deus na vida de Jacó, quem escolheu a Jacó foi Deus. Por quê? Quando a Rebeca estava grávida, diz a Bíblia que ela ficou um pouco preocupada, porque aquelas crianças, ela naquela época não tinha uma ultrassonografia, vale a pena ressaltar isso, porque hoje as mulheres, quando estão gestantes, vai ali no hospital, marca a ultrassonografia, o médico vai lá e vai falar, não, é menina, são 2 crianças, 1, 2, não, são 3, não, 4 crianças, quem sabe, né? Imagina se uma irmã aqui, quando eu voltar aqui, não foi o pastor, aquele dia o senhor pregou ali, e eu tomei posse, e eu fiquei grávida, Deus me deu 5. Receba aí, irmã, em nome de Jesus. Aí o irmão, o esposo, falou assim, misericórdia, está amarrado. O irmão falou, aqui não, essa aí não recebo não, pastor, essa palavra aí não. Mas imagine, irmão, que naquela época não tinha condição de fazer ultrassonografia. E ela ficou muito conturbada, e ela então vai para a oração. E quando ela está orando a Deus, diz a Bíblia, que o Senhor falou para ela, Rebeca, dentro do seu ventre há 2 crianças. Tem 2 crianças dentro do seu ventre. E olha, Rebeca, o maior servirá o menor. Quem é que ouviu a primeira vez Deus lançar uma promessa sobre Jacó e sobre Esaú? Foi exatamente Deus. Falou com quem? Com Rebeca. Não falou com Isaac, falou com Rebeca. Porque eu quero aqui, irmãos, disseminar aqui uma ideia de que eu já vi alguém ministrar, eu também já ministrei assim, mas você vai olhar no contexto bíblico, não é assim. Aí nós descemos o bambu em Jacó, né? Eu já vi muita gente descer o bambu em Jacó, que Jacó recebe o nome de enganador, que o nome Jacó quer dizer enganador. Ele recebeu o nome de enganador, mas espera aí, quem deu o nome foi Isaac. Não foi ele que deu o nome. Ele não pediu esse nome. Você pediu para ter o nome que você tem? No dia que você foi registrado, você teve direito de escolher o nome? Você não tem. Talvez você chame esse nome, você queria até ter outro nome. Não é verdade? Então quer dizer, você não pediu, quem deu foi seu pai. Jacó não pediu o nome de enganador. Quem deu o nome foi o pai. Não é verdade? Imagine que eu pôr o nome do primogênito de Esaú e pôr o nome de Jacó de enganador. Porque o nome Jacó quer dizer enganador. É interessante, irmãos, que quando você vai olhar no contexto bíblico, você vai ver que Esaú é o filho primogênito. Esaú é o filho mais velho da casa. Esaú é um rapaz forte. Esaú é peludo. Então Isaac, que era o pai daqueles 2 filhos, olhava para Esaú e se orgulhava. E dizia, esse é o meu filho Esaú. Esse é o primogênito da casa. Olha aí, o rapaz forte, caçador, irmão. Não tem medo de onça, não tem medo de bicho, não tem medo de... O homem vai para o campo, vai para a floresta, busca caça e traz. Esse é meu filho. Mas você não tem um outro filho não, seu Isaac? Tem. Qual o nome dele? Jacó. Mas é todo liso, não tem pelo, é mais franzino, gosta de ajudar a mãe a lavar a louça, arrumar a casa. É aquele filho mais doméstico. Eu não tenho muita mexida com ele não, eu gosto mais de Esaú. E aí, irmãos, eu vejo aqui, desde esse contexto, o grande perigo, eu até ministro isso muito no seminário para casais, o grande perigo de haver favoritismo no seio da família. De haver o pai que ama mais um filho do que o outro. De dar mais atenção a um filho do que o outro.
de honrar mais um filho do que o outro. Eu falo isso porque na nossa família existe casos assim. Há poucos dias um primo meu, até depois que eu estou no Japão, um primo meu, conversei com ele via Facebook, e ele chorando, desesperado, muito revoltado com o pai, que o pai estava dando parte de um terreno que eles têm, uma fazenda que eles têm, dando para o filho mais velho, sem pedir consentimento dos outros irmãos, e ele chorando, desesperado, muito revoltado com o pai. E a gente vê muitas situações assim no seio da família. O fato é que Isaac escolheu Esaú. O fato é que Isaac favoritiva, ele era o filho favorito, era Esaú. O filho que agradava o pai era Esaú. O filho que chamava a atenção do pai era Esaú. Agora, Jacó, ele era aquele filho que a mãe, quando viu aquela situação, a mãe o amparou, porque a mãe sabia que o escolhido não era Esaú, era Jacó, porque Deus falou com ela. E aí o que eu aprendo, irmãos? O que eu aprendo é que mesmo nós sendo escolhidos do Senhor, vai ter pessoas que vai nos desprezar pela nossa aparência. Vai ter pessoas que vai nos desprezar pelas nossas fragilidades. Vai ter pessoas que não vão entender a escolha de Deus para a nossa vida. Talvez você é desprezado na sua família porque você escolheu servir a Jesus. Talvez você é desprezado na sua casa porque você é crente. Talvez você é desprezado na escola porque você serve a Deus. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida: descansa, porque onde tiver desprezo vai ter uma Rebeca para te estender os braços, vai ter uma Rebeca para te acolher, vai ter alguém que vai entender a sua chamada e vai saber que você é escolhido de Deus. Aleluia! Aleluia! Tinha um Isaac que não entendia, mas tinha uma Rebeca que entendia. Aí nós gostamos de descer o bambu em Jacó, né? Jacó enganador, enganou seu irmão. Não, espera aí, Jacó não enganou ninguém. Vai ler a Bíblia, ele não enganou. Não, Jacó não. Na verdade, quando a Bíblia fala que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de guisado, é porque a mãe de Jacó falou com ele, comunicou a ele que ele era o escolhido, porque Deus falou que o maior serviria o menor. Quem nasceu primeiro? Esaú. Quem nasceu depois? Jacó, ainda com a mão carrada no calcanhar de Esaú. Aquilo que Esaú não dava valor, Jacó valorizava. Aquilo que Esaú não gostava, Jacó gostava. Esaú não dava valor à sua posição de primogênito, e Jacó pagava caro para ser o primogênito. Então o que eu quero aprender? Se você não dá valor àquilo que Deus está te dando, a fila, meu filho, tem muita gente querendo, tem muita gente que dá valor. Então sai da fila, deixa o outro vir, porque Deus vai levantar alguém, vai colocar no seu lugar, porque tem alguém que dá valor àquilo que você não dá valor. Se nós não dermos valor, se eu não der valor ao meu ministério, se eu não der valor à minha chamada, se eu não der valor àquilo que Deus me colocou para fazer, Deus vai levantar outro e vai colocar no meu lugar, mas aquilo que tem para ser feito vai ser feito, porque a obra de Deus não para. Se Esaú não dava valor à primogenitura, tinha Jacó que dava. Porque Esaú, irmãos, é o filho complicado. Você vai olhar a psicologia de Esaú e a psicologia de Jacó era totalmente diferente. Esaú era bruto, Jacó era sensível. Esaú era bruto. Esaú é aquele que age com força e não com a mente. Esaú é aquele que age no desejo da carne, não pensa nas consequências. Esaú, eu poderia colocar ele dentro das 4 temperamentos de Floyd. Eu poderia colocar Esaú como sendo fleumático, ou quem sabe sanguíneo. Era aquele camarada que não pensava para agir. Imagine que ele estava preocupado com o estômago vazio, ele estava preocupado com a sua fome, e Jacó era um bom cozinheiro, irmão, aprendeu com Rebeca. Ei, irmão, o cabra cozinhava bem. Está lá fazendo aquele guisado gostoso, deu até vontade de ir para aquele sushi, né, irmão? Ver sushi, eita, coisa boa. E vai assim, aquele peixe cru, né, irmão? Eita, o pastor já está pensando no feijão.
Deixa Deus te usar, pastor. Eis-me aqui. Amém. Não posso, pastor, não posso. Imagine bem, irmão, que está lá ele mexendo lá, aquele guisado, né? Está lá mexendo assim. Ei, irmão, cabra tinha um temperinho de milho esquilhado. Às vezes Esaú até bufando e aquele cheiro gostoso. Olha, Jacó, me dá desse guisado aí, rapaz. Ele tá bom demais, senhor. Porque aquilo que Esaú não sabia, Jacó sabia de letra. Imagine que quando chegou lá, Jacó falou assim: eu te dou, Esaú, mas tem um preço aí. O que é? Não, direito de primogenitura aí. Isso não me vale nada não, rapaz. Pode ficar para você. Me dá esse prato aí. E comeu. Ele não deu valor àquilo que lhe era direito de primogenitura, aquilo que lhe era herança. Irmão, quantas pessoas que trocam a sua herança por um momento de prazer? Quantas pessoas que trocam a sua herança por uma noite de prazer? Quantas pessoas que trocam a sua herança por um prazer momentâneo? Esse prazer momentâneo de Esaú, essa síndrome de Esaú, do prazer imediato, se chama hedonismo. Hedonismo é ter prazer imediato. O que me interessa é a sensação do prazer. O que me interessa é o que eu estou sentindo agora. O que vai vir depois não me interessa. E aí que está o problema. Porque o salário do pecado é a morte. Tudo aquilo que traz prazer momentâneo no fruto, na obra da carne, no desejo da carne, vai vir consequências amanhã. É por isso que nós temos um grande número de pessoas aidéticas, é por isso que nós temos um grande número de pessoas sofrendo com a vida, porque tomou decisões erradas. Quantas pessoas que saem para uma noitada de balada, enche a cara, não sabe nem com quem passou a noite, no outro dia está se sentindo um lixo, porque preocupou com o prazer imediato. Esaú foi esse, que preocupou em satisfazer a sua concupiscência na hora, satisfazer a sua carne na hora, não preocupando com o futuro. Mas, meus queridos, muito cuidado, porque aquilo que nós decidimos hoje, aquilo que nós fazemos hoje, vai refletir no nosso futuro amanhã. Então cuidado com as suas decisões. Vamos ter cuidado com as nossas decisões. Essa carne nossa, irmão, a nossa natureza é terrível. Quando eu olho para Jacó deu valor, Esaú não deu. Mas quando eu vejo, na hora de abençoar o filho, com a bênção da primogenitura, do primogênito, Isaac estava com as vistas cansadas, já não enxergava bem, ainda escutava, mas já estava cansado, perto de sua morte. Leia a Bíblia, por favor. Você vai descobrir que quem criou a ideia de enganar Isaac não foi Jacó, foi Rebeca. Leia para você ver. Quem criou o projeto de enganar não foi Jacó, foi Rebeca. Jacó só fez aquilo que a mãe recomendou que ele fizesse. Mas a ideia, a arquitetura do plano não foi de Jacó, foi de Rebeca. Mas vamos dar uma colher de chá para Rebeca. Não vamos condenar a Rebeca, não. Porque existia um negócio que existe hoje chamado machismo. Existem alguns ismos, eu falo assim, umas doenças dos ismos espirituais, que fazem mal para a vida do cristão. Machismo, tampa cegueira. Já viu? Aqui no Japão não tem isso, é só no Brasil. Que ainda tem muito homem machista, né? Ainda há muitos homens machistas. E o machismo, irmão, se tem uma coisa que faz mais mal na vida de um homem de Deus, é o machismo. Por quê? Isaac não entendia a escolha de Jacó, porque ele era machista, então tinha que ser o primogênito Esaú. Mas Deus não escolheu Esaú, Deus escolheu Jacó. Deus vem quebrando o tabu, Deus vem quebrando a mentalidade do homem, Deus vem quebrando aquilo que nós formamos, as nossas mentalidades, as nossas ideias. Não, tem que ser assim, a tradição é assim, nós pensamos assim, nós vamos agir assim. Deus disse: não é assim, eu quero fazer assim. Por exemplo, vou citar na Bíblia uma passagem de machismo. A mulher adúltera. Senhor,
Jesus estava escrevendo na terra. Senhor, sim, pela lei de Moisés, estava na Bíblia, sim ou não? Estava na Bíblia, estava escrito, era lei, está na palavra. Pela lei de Moisés, pela Bíblia. Essa mulher foi pega no ato. Como é que ela foi pega? No ato. Tinha como ela se defender? Não, foi no ato. A Bíblia diz que foi no ato, pá, no flagrante. Então não tinha como. Então não era calúnia, não era difamação, era fato. Ela foi pega no ato adulterando. E pela lei ela tem que ser apedrejada. E ele já estava tudo com a pedra na mão. E aí, mestre, o que é que você vai falar? Ele vai falar. Pode apedrejar, é lei, está na palavra. Estava todo mundo com a pedra já e a mulher. Jesus escrevendo normalmente. Olhou. Aquele que não tem pecado, tira a primeira pedra. E voltou. A Bíblia diz que desde o mais velho, o mais velho, até o mais novo, lançaram as suas pedras para lá e foram-se embora. Jesus olhou para aquela mulher e falou: onde estão os teus acusadores? Senhor, eles se foram, então vai e não peques mais. Aonde que está o machismo ali? Se ela foi pega no ato, adulterando, cadê o cabra que estava com ela? Aonde ele está? O negócio só sobrar para o lado das mulheres, né, irmão? A corda só arrebentar para o lado mais fraco, né? Se ela foi pega no ato adulterando, então automaticamente tinha alguém com ela. Cadê ele? Quem sabe ele estava com a pedra pensando assim: não, vamos matar ela que abafa o caso. Vou matar ela que vai abafar o caso. Machismo. Por exemplo, lê lá em Mateus 19 acerca do divórcio. Só arrebenta para o lado da mulher. Quem casar com a repudiada e que não seja repudiado, e o repudiado. E aí? Só dava direito do homem separar da sua mulher por qualquer motivo. Mas e a mulher separar do homem? Machismo. Jesus vem quebrando o tabu. Porque a palavra de Deus, irmão, é mais forte do que a lei do homem. A palavra de Deus é mais forte do que eu penso. A palavra de Deus é mais forte do que nós planejamos. A palavra de Deus tem todo o poder no céu e na terra. É a palavra de Deus. Mas pelo Isaac tinha que ser Esaú. Mas Rebeca entendia que a palavra de Deus para a vida dele era Jacó. Aí veio uma perseguição, meus irmãos. Veio uma perseguição muito forte. Porque Jacó se passou por Esaú. Quando Isaac vai tocar assim, o pelo, era pelo de cabrito, né, que estava ali sobre a pele de Jacó, passou assim, parece os pelos de Esaú, mas a voz é de Jacó. Ih, irmão, não adianta, irmão. Jesus chamou foi Josué, Jesus chamou Gideon, Jesus chamou foi Diego, não é isso? Deus chamou Diego. Eu sou eu, ele é ele e ele é ele. Não adianta nós queremos tomar a vez de ninguém, irmão. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem a medida, cada um tem a sua chamada, cada um tem a sua escolha. Não adianta eu querer ser você, você ser eu. Vamos ficar na posição que Deus vai nos usar da maneira que somos, da maneira que agimos e da maneira que Ele quer nos usar. Aleluia. Não, eu vou pregar igual o pastor Gilmar Santos. Não, eu vou pregar igual o fulano de tal. Eu vou fazer igual o ciclano. Não adianta, irmão. Aí eu vou entrar